O Crespão da Massa já deu a letra. O São Paulo vai preservar titulares contra o Atlético Paranaense. Para nós, decisão correta. Mas diante do contexto e assumindo o risco de eliminação, qual o nível de tolerância do torcedor caso o time não consiga o mesmo desempenho dos últimos jogos? Ô, gente, então é isso. Vocês entenderam a pergunta? O São Paulo, obviamente, aquele pânico que a gente tinha antes da volta do futebol, depois da Copa do Mundo, sobre a sequência que o São Paulo encararia... Ah, ela é a Celeste. No Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, aquele pânico, ele meio que arrefeceu. Já não é mais um pânico, né? Contudo, o São Paulo vem de jogos muito bons, mas com a mesma equipe titular, né? Ganhou um respiro, mas não é o suficiente ainda para tirar a lama do pescoço, como a gente já falou aqui em outros vídeos. E vai enfrentar o Paranaense em casa pelo primeiro jogo do mata-mata da Copa do Brasil. Então a gente quer saber, você já pode deixar o comentário, porque quando você escala um time reserva, independentemente do outro adversário, a gente vai falar daqui a pouco também, você assume esse risco, certo? Você assume o risco que você dá menos importância para esse jogo e aumenta a probabilidade, ao mesmo tempo, de você sofrer um revés, né? Mas como é que tá a tolerância do torcedor, se isso acontecer para um time de Série B, dentro desse cenário todo, desse contexto todo, do que é prioridade para o São Paulo? E a gente quer saber a sua opinião. Vamos também falar sobre o Paranaense, que tem muita coisa interessante para falar sobre esse time. E no final a gente vai dar, e aí eu quero ver se vocês concordam também, o nosso time, nossa sugestão para o Hernan Crespo escalar o São Paulo. Tá certo? Primeiro, Marina Garcia. O que você acha dessa... da sua opinião, né? Você teria tolerância com um revés, assim? Você entenderia o momento, caso acontecesse? Tomara que não. Eu acho que eu entenderia mais se o adversário do São Paulo não estivesse num momento tão ruim, como é o caso do Atlético Paranaense, que é um adversário pro São Paulo que normalmente eles têm meio que um orgulho, né? Assim, institucionalmente são uma equipe orgulhosa. E quando vai jogar com o São Paulo é sempre complicado. Mas não é o momento deles agora. Exato. Então eu acho que eu entenderia melhor, mas mesmo assim, eu acho que das prioridades do ano é a menor, a Copa do Brasil. Apesar de que o São Paulo, sendo tão ferrado financeiramente e tendo a chance de avançar de fase, sendo a Copa do Brasil um torneio que paga por avanço de fase, Seria importante. perder ao mesmo tempo essa oportunidade é complicado, é muita coisa pra pesar na balança. Mesmo assim, pra mim, é o torneio que pesa menos. Eu acho que se o São Paulo ainda tivesse na fila de um título nacional, se não tivesse ganhado aquela Copa do Brasil, aí a coisa ficaria mais engasgada. Eu acho que como já ganhou a de 23, dá pra aceitar. Eu acho que seria o torneio cuja possibilidade de perda, eliminação, é o com menos potencial de crise. Desde Perfeito. que isso aconteça de uma forma que não seja humilhante. Sim. Entendeu? Aí você me deu um gancho, então, para falar sobre o nosso adversário. Porque está em crise e não é das mais suaves, não. É crise pesada. Porque joga a Série B, está com uma campanha péssima na Série B. E aí eu te pergunto, como vem o Atlético Paranaense? Vamos lá. O Atlético Paranaense é o seguinte, a situação na Série B, né? Ele tá em 11º lugar, com só 25 pontos. E virou o turno já, né? Então, em um turno, eles somaram 25 pontos. Tá sem ganhar 4 jogos. São 2 derrotas, 2 empates. Dá licença aqui. Que mais? Fala quem é o técnico. Calma aí. Oi. Então tá, essa é a campanha do Atlético Paranaense na Série B. E aí, o Odair Hellmann, em uma das entrevistas coletivas depois dos jogos da Série B, ele disse que a prioridade do Atlético não é a Copa do Brasil, é sim o acesso. Que a elite do futebol brasileiro, é voltar à Série A, né? E assim como São Paulo
existe a possibilidade dele também escalar um time misto, né? Isso, exatamente. Considerando isso, né, que a prioridade deles é o acesso, pode ser que ele escale um time. Ele disse, vai entrar com o que tem de melhor, mas se ele identificar alguma possibilidade de lesão e que possa vir a prejudicar o time dele na Série B, aí ele vai fazer essa rodagem dos jogadores. Uhum. Até porque o Atlético Paranaense precisa voltar a vencer nessa competição, Sim. né? Então, o jogo deles, o próximo é no domingo, contra o Paysandu, na Liga Arena, em Curitiba. Então, eles estão visando esse jogo aí, né? Pra tentar se recuperar. Alguns jogadores, assim, importantes ou conhecidos do torcedor do São Paulo, do Atlético Paranaense. Quem está lá é o Patrick. Ele é titular lá, né? Uhum. O Patrick, aquele Patrick que passou pelo São Paulo, mais fortinho, parrudo, que foi o principal jogador de São Paulo naquela campanha da Sul-Americana com o Rogério Ceni, né? Uhum. Outro velho conhecido da torcida do São Paulo é o Léo, o zagueiro. Léo Pelé. Campeão paulista com São Paulo, o Crespo, né, escalava ele. Uhum. E também está por lá, pelos lados de Curitiba, é titular. Vale ressaltar que o Léo, o Atlético Paranaense joga com 3 zagueiros, né? Exatamente. Uhum. Aí eu já ia chegar lá. Eles fazem essa formação com 3 zagueiros. Então, também, assim, sem talvez o Odair Hellmann querer, já é meio que espelhado o esquema. Sim. Né? Aí, outros conhecidos que estão no elenco do Atlético Paranaense sendo relacionados, o Allan Kardec, que também tem passagem pelo São Paulo, e também o Juliano, que é aquele meia ex-Corinthians, já mais velho também, mas não é titular. Aí, 2 que são titulares são o Speed Mendonça, aquele que tem passagem pelo Ceará, Speed, rapidinho. Corinthians. E uma aquisição recente do Atlético Paranaense é o centroavante Viveiros, que ele é colombiano, ele chegou agora em julho, ele veio do Atlético Nacional e ele tinha ficado meio falado aqui na mídia brasileira porque o Atlético Nacional, na fase de grupos, ganhou de 3-1 do Internacional e foi ele que fez os dois gols dessa vitória do time colombiano sobre o Inter de Porto Alegre. Então, isso significa também que ele já tá no Atlético Paranaense, agora o São Paulo vai enfrentar ele, mas isso pode ser bom porque ele não vai estar no Atlético Nacional quando o São Paulo for enfrentar essa equipe na Libertadores, né? Então, são esses os jogadores, assim, mais conhecidos do Atlético Paranaense, e aí tem aqueles outros rescaldos lá do time que caiu pra Série B, Zapelli, enfim. O goleiro Santos, né? Que jogou no Flamengo e depois saiu. Isso. Beleza, então Crespo, atenção. Vamos fazer uma sugestão. Eu vou falando, você diz se você concorda com o meu time ou não, tá? E tem o campinho aí pra gente ilustrar. Eu acho o seguinte, eu tenho a impressão que o Crespo ele vai poupar alguns jogadores, mas um ou outro ali que ele considera peça-chave vai jogar, sabe? Justamente para conseguir garantir talvez um resultado no primeiro jogo, né? Então assim, eu acho que vai com o Rafael. Ok. O Arboleda vai jogar, até porque o Ferrarese está suspenso. Vai entrar o Alan Franco e o Sabino. Isso. Certo? Na ala, a tendência é que ele coloque o Lucas Ferreira na ala direita, já que ele vai poupar o Cedric. E na ala esquerda, eu acredito que ele vai colocar o Wendel. Você concorda com essa linha defensiva? Eu não colocaria. Eu acho muito faceiro. Eu acho que teria que ser um lateral mais ofensivo e um que ficasse mais defensivo. Acho que equilibraria um pouco mais. Então vamos ajudar o Crespo, então vamos colocar o Enzo Dias. Pode ser? Pode ser. Dupla de volantes. Eu acho que ele vai manter a dupla de volantes, mas na nossa dupla de volantes seria quem? Ele, camisa 33, Luan Santos e Pablo Maia. Aí teria uma bela alteração na dinâmica do time, porque sairiam Bobadilla e Marcos Antônio, cujas principais características são essa dinâmica, a movimentação, são volantes muito móveis, né? E entrariam dois que são mais... Sabe o que a gente pode fixos. fazer, então? É aquilo. Não precisa pôr... Vamos trocar, então. Alisson e Pablo Maia. Faz a dupla de volantes. Faz a duplinha campeã. Poupa o Bobadilla e o Marcos Antônio. Aí, o trio da frente, eu escalaria o Ferreirinha, já que ele não vai jogar contra o Inter, né? André Silva, de centroavante, e falta um. Você quer dar um palpite?
Será que vai ter que ser o Luciano? Eu acho que vai. Porque não teria outro, né? Vai ter que ser o Luciano, que eu acho que dele enfim, vai poder se garantir o resultado no primeiro tempo, né? Troca o Luciano. Rodriguinho. Podia dar uma oportunidade pro Rodriguinho. Ele foi bem, né, contra o Náutico na outra fase, fez um golaço. Eu gosto desse jogador, acho que seria um bom. É que não é muito hora de testar, né? Isso que eu fico pensando. Por quê? Porque o primeiro jogo é no Morumbi. E aí eu acho que seria uma oportunidade de talvez até tentar fazer um placarzinho para que não precisasse ficar se esfolando lá no gramado sintético da Liga Arena lá em Curitiba. E aí, tipo, vamos supor que não faça o resultado no Morumbis, e aí no jogo do Brasileiro, que Deus me livre e guarde nos jogos no jogo entre esse confronto aí, daí alguma algum bizil, e aí tem que ir lá na Liga Arena buscar resultado, e daí a gente sabe como é que é volátil, né, o sentimento da torcida, que era o assunto do começo do vídeo que você propôs. Então, você fica meio... o Luciano. Escalaria o Luciano. Ferreirinha e André. Isso. É isso. O que vocês acham? Vocês acham... Mande a sua escalação aí no comentário. E fale também da questão da tolerância aí. Se você vai... Né, qual que é o nível, né, de tolerância que teria aí com esse time do São Paulo. Tanto com relação a desempenho ou com relação a algum resultado negativo. Se inscreva no canal, ajude a gente e não deixa de dar o like e de hypar o vídeo. Eu sempre hypo os nossos vídeos no meu perfil pessoal. Tá certo? É isso? Até a próxima. Beijo, tchau.